Então, turma, vamos começar a aula de hoje falando um pouquinho sobre poemas. Primeiro vamos diferenciar poema de poesia, que apesar de que parecem ser, não são a mesma coisa. Vamos começar com poesia. Poesia é o caráter do que emociona, toca a sensibilidade, ou seja, pode ser uma canção, pode ser um pôr do sol, a natureza, olhar com sensibilidade as coisas que estão ao seu redor. Não necessariamente envolve o texto, porém, em alguns textos eu posso encontrar poesia, especialmente nos poemas. O que são poemas, então? É uma obra em verso em que há poesia. A poesia está presente dentro dos poemas, porque o poema é um texto que traz uma linguagem poética. Então, como é que eu posso diferenciar um do outro de uma forma prática? O poema é a estrutura do texto e a poesia é aquilo que emociona, é o tema, é o que contém um poema. E aí, nossos poemas têm uma estrutura fixa. Essa estrutura a gente vai analisar um pouquinho sob algumas óticas. Primeiro, o que seria o verso de um poema? É cada linha que compõe um poema, cada linha mesmo escrita. Essas linhas elas não precisam necessariamente ocupar todo o espaço do papel. Por exemplo, nesse poema aqui, Mistério de Flor Bela Espanca, nós temos 4, 8, 11, 14. Temos 14 linhas, portanto, temos 14 versos. Estão vendo que entre alguns existe um espaço. Esse espaço aqui, em que não há nada escrito, a gente não conta, beleza? Eu vou utilizar esse mesmo poema Mistério para explicar para vocês o que é uma estrofe. Cada grupo, cada agrupamento de versos, ou seja, cada parte que compõe nesse espaço deixado por uma linha, eu vou chamar de estrofe. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 estrofes. Atenção! As estrofes elas não precisam necessariamente ter a mesma quantidade de versos. Professora, se eu tivesse aqui pulado uma linha e tivesse só uma palavra, sim, eu contaria como mais uma estrofe. Algumas formas fixas de poema. A gente não vai se deter a todos, podem perceber que eu destaquei apenas um, só para vocês terem conhecimento mesmo. Temos o acróstico. Se você pega o nome de uma pessoa ou qualquer outro nome e de cada letra, por exemplo, meu nome, Jaque, eu pego o J, faço um verso, pego o A, faço outro verso, o Q, faço outro verso e assim por diante. Sempre que você pega palavras, divide as letras em versos e com cada letra do nome você faz um verso, isso é conhecido como acróstico. Temos também a balada, que é uma forma fixa, ela tem sempre 4 estrofes, sendo que nessas 4 estrofes elas são divididas em 3 oitavas ou 3 décimas, tenham calma que a gente chega já nisso, e mais uma quadra ou quintilha. O haikai é um poemazinho japonês, só tem uma estrofe com 3 versos, é bem pequenininho. A trova é também composta de uma estrofe com 4 versos e esses versos sempre têm 7 sílabas poéticas. Já já a gente vai chegar nessa parte também. E aqui o destaque para o soneto. Por que eu destaquei o soneto? Ela é uma forma muito utilizada na literatura. E aí quando vocês estiverem lá no ensino médio vão ver muito soneto. Essa forma ela tem sempre 14 versos, obedecendo a seguinte divisão. Os 2 primeiros são quartetos, ou seja, temos 4 versos em cada estrofe, e os 2 últimos são tercetos, nós temos 3 versos em cada estrofe. Portanto, lá nesse primeiro e segundo slides, aqui nós temos soneto 4, 4, 3, 3. Seguindo. Nós temos a métrica. Vamos à métrica. Professora, não consigo compreender esse assunto. Calma, gente, não se desesperem.
A gente não utiliza muito isso, a não ser que vocês queiram tornar-se poetas. Caso contrário, só basta entender um pouquinho como funciona essa divisão e saber o que é. A métrica é a quantidade de sílabas poéticas, não são sílabas gramaticais, atenção, são as sílabas poéticas de um verso. E o que são essas sílabas poéticas? É a quantidade de sílabas, a quantidade de tempos que eu marco para a leitura desse poema, para que eu tenha, ao final, um ritmo definido, ou seja, permite ao leitor identificar o ritmo do poema. Sempre que eu faço essa divisão de versos em sílabas métricas, eu chamo isso de escansão, certo? Peguei esse exemplo: amor é fogo que arde sem se ver. Como é que eu faço essa leitura? O A eu vou ler sozinho, o Mo eu vou ler sozinho e assim por diante. Ele obedece a algumas regras. Observem, por exemplo, que o que uniu-se ao ar. Por quê? Eu tenho o que terminando com vogal e o ar terminando com vogal. Sempre que eu tenho esse encontro, eu deixo com que eles fiquem na mesma sílaba poética, certo? Se vocês contarem esse aqui, vão observar que está dividido em 10, então esse verso é um verso decassílabo. As rimas, como é que elas funcionam quanto à sua estrutura? Eu quero que vocês entendam e que saibam, não decorem, não precisam decorar esses nomes. Só quero que vocês entendam como é que funciona essa ordem A, B, C e assim por diante. Eu posso ter uma rima cruzada ou alternada, posso utilizar os dois nomes, quando o primeiro verso rima com o terceiro e o segundo com o quarto. Ela é alternada porque vem uma depois outra, vem uma depois outra. Vamos ver aqui por que eu coloquei o A e o B nessa posição. Eu sempre começo com a letra A. O primeiro verso, ele sempre vai ser a letra A. E aí eu vou procurar qual é o outro verso que rima com ele. Nesse caso, a palavra fatigada vai rimar com povoada. Como os dois pertencem ao mesmo conjunto, ou seja, o conjunto das palavras que terminam com ada, eu atribuo a letra A aos dois, certo? Aqui tem mais alguma palavra que rime com fatigada? Não. Então, já vou pular para a letra B. Aqui eu tenho a palavra vinha rimando com a palavra tinha. Ambos vão pertencer, entre aspas, ao conjunto B. Então, quando eu tenho essa posição AB, eu chamo isso de cruzada ou alternada. A próxima é interpolada, o que vai mudar é só a posição, gente. Aqui o primeiro verso, como eu disse para vocês, a letra A, palavra cuidados, eu procuro qual é a próxima palavra que rima com cuidados. Nesse caso aqui, a palavra animados, que está lá no quarto verso. Da mesma forma, instrumento rima com lamento, portanto, A, B, B, A. Uma rima emparelhada é quando os dois primeiros rimam, o terceiro e o quarto rimam. Vamos lá. Escavada rima com estrada, desabrocha rima com rocha. Quem rima com quem? O primeiro e o segundo, letra A, o terceiro e o quarto, letra B. As rimas também podem ser internas, significa que a última palavra ela não vai rimar necessariamente com a última palavra do segundo verso. Ela pode rimar com uma palavra que esteja interna ao verso. Por exemplo, salve bandeira do Brasil querida, toda tecida de esperança e luz. Querida rima com tecida. Como a palavra não está aqui no final, eu chamo isso de rima interna. A mesma coisa que o palpita rima com bendita. As rimas misturadas, elas não têm um esquema fixo. Você tem aqui, por exemplo, a letra A, B, C, D, aí depois que vai ter um A novamente, enfim, não seguem um padrão. E os versos que a gente chama de brancos ou soltos, eles não têm rima nenhuma. Nenhuma palavra rima com nenhuma. Quanto à sonoridade, as rimas elas podem ser perfeitas ou imperfeitas. No primeiro caso, a identidade sonora final é bem semelhante, é idêntica, tipo manifesta e festa, cedo e medo,
o som é o mesmo, o fonema é o mesmo. As imperfeitas, elas têm um som parecido, porém não são idênticos, tipo céu e breu. Para serem perfeitas, deveria ser céu e breu, né? Mas a gente considera, sim, uma rima, porém não perfeita. Sais e paz também. Quanto ao valor, elas podem ser pobres quando as palavras que rimam são da mesma classe gramatical, ricas é o oposto, são classes gramaticais diferentes, e raras quando tem uma combinação diferente de atingir, com palavras muito contrastantes, tipo cisne, tisne, ou essas duas, leque e utreque. Não perguntem o que é que significa, coloca no dicionário. Aqui, para a gente fazer um exercíciozinho, vamos vamos só apresentar as rimas. Tiveram susto, né, com escandir? Vamos escandir hoje não. Vamos só colocar as rimas desse poema Mistério. Aqui, como eu disse para vocês, eu vou começar sempre com a letra A, no primeiro. Beirados, e aí eu vou procurar qual é a próxima palavra que vai rimar com beirados. Entende rima com beirados? Não, então deixa em branco. Desprende rima com beirados? Não. Pecados rima com beirados? Opa, rima. Então eu também vou chamar de letra A. E aí, gente, atenção. Eu não vou reiniciar, eu não vou procurar a letra B ainda na primeira estrofe. Eu vou descer todo o poema para ver se eu encontro mais alguma letra A, certo? Então, aqui eu tenho delicados, para rimar com beirados, e desolados. Tenho 4 letras A. Frio, arrepio, dolorosas, não tenho mais nenhuma palavra. Agora sim eu posso passar para a letra B. Aqui na letra B eu vou ter o entende, rimando com desprende, com acende, aprende. Descendo aqui no poema, não tenho mais nada que rime com entende. Portanto, esse próximo já vai ser letra C. E aí eu tenho letra C em frio, arrepio, mistério e cemitério. Peraí, tá estranho. Mistério? Rimando com frio? Lembram lá das rimas imperfeitas? Eu tenho frio é como se fosse misterio. É porque ela termina com as mesmas letras. Embora a sonoridade não seja exatamente a mesma, são rimas imperfeitas. Então, a gente considera como se fossem rimas, certo? E o último eu tenho dolorosas, rimando com rosas, fechando o nosso ciclo com a letra D. Ok? E aí eu deixo uma pequena estrofezinha de Mário Quintana para vocês. No fim, tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu levar. Até a próxima. Fiquem com Deus.